Tá certo, tá certo, tá certo. Boa noite! Opa, Sejam boa noite. bem-vindos à Rádio Luz Radiônica. Hoje nós temos o nosso querido professor Maurício Delmanto com o programa Epifania do Ocultismo. E aí, Uau, professor, como é que você está? estou bem, estou bem. Como sempre, muito bem. Estou aqui, ó, vestida a caráter. Amarelinho, Uhum, prosperidade. Foi um tema ótimo. muito pedido aqui para os nossos ouvintes, que até enviaram aqui umas mensagens de perguntas Uhum. sobre essa área, né, da prosperidade, que agora o pessoal está falando bastante, né? Chega mais para o final do ano, o pessoal já quer, né, mudar aí. Outra coisa também é que eu fiquei sabendo que você tem um ritual aí que a gente vai falar no finalzinho desse programa. Certíssimo? Certíssimo, certíssimo. Podemos falar sobre isso também. Então, fala um Eu, pouquinho de você. bom, eu me considero, né? Não me considero professor, sei que você me chama de professor, eu sou um pesquisador Uhum. das áreas esotéricas, das ciências ocultas, o pessoal e tudo mais. É mais ou menos uns 30 anos que eu venho estudando e aplicando aí na minha vida e na vida das pessoas. E aí, este programa, ele é voltado para esse tipo de estudo. Então, nós temos programa já sobre numerologia, sobre astrologia. Quais temas mais que já foram? Nem lembro mais o que Ah, eu... nós temos também Cabala, falou um pouquinho sobre alguns livros, É, tem Karma uns livros, Yoga. são vários. Assiste aqui na nossa playlist, né, do Tem uma Epifania playlist aí, do Oculto, você vai saber. eu nem sei mais quantos programas são e nem os temas, mas são temas normalmente de desenvolvimento pessoal. E Então, começou? professor, a gente vai falar um pouquinho das perguntas que vieram pelo direct aqui da Rádio Luz Radiônica. Então, vou fazer a primeira pergunta, que é: o que é prosperidade no sentido físico e espiritual? O que é prosperidade? É bem filosófico isso. Bom, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade no plano físico seria você ter, assim, eu acredito que tem a ver muito com felicidade. É você ter aquilo que você gostaria de ter, ou aquilo que te deixa feliz. Então, por exemplo, não adianta você ter muito dinheiro e ter problemas de saúde, Uhum. ou ter muita saúde e problemas de dinheiro. Você tem ou você está bem amorosamente e estar bem emocionalmente e bem financeiramente, mas ter problemas de saúde. Então, a prosperidade é um todo, é uma energia que se divide aí em todos os campos da sua vida. Hoje em dia, no Brasil, todas as pessoas são prósperas. Todas. Todas. No Brasil, assim, na época que nós estamos agora, tem muitas pessoas que fazem aí o Ponopono, lei da gratidão, e não sabem nem o que é agradecer. Eu Uhum. não vou falar para você como que era o mundo há 300 anos atrás. 300 anos atrás, você não tinha eletricidade, não tinha rádio, não tinha televisão, obviamente, né? Então você ficava um ano inteiro, uma pessoa normal assim, ficava um ano inteiro sem ouvir música. A única forma de ouvir Uhum. música é ir na igreja e ouvir música sacra. Uhum. As pessoas não tinham livros, a maioria era analfabeto, inclusive. Mas, por exemplo, o Benjamin Franklin, ele tinha 30 livros, era o homem mais rico da Pensilvânia. Porque o livro ele era muito caro e era é como se fosse um carro, um livro. Então a gente tinha 30 carros, né? Então, e as Uhum. pessoas vinham de longe na casa do Benjamin Franklin para ver os livros dele. Ele não emprestava, que a gente empresta hoje, o pessoal ia lá e lia na casa do Benjamin Franklin e depois ia embora, né? Ele deixava a pessoa ler o livro e ir embora. Até instrumentos musicais eram difíceis de ter. Até acho que na cidade do Mesmer, ele era o único que tinha um piano na cidade inteira. E aí, quando Mozart foi naquela cidade, ele tocou no piano, né? Foi na casa do Mesmer para tocar piano. Era o único lugar que Uhum. tinha piano na cidade toda. E aí, hoje, o que você vê? Você vê uma certa fartura no mundo e as pessoas não dão valor. Né? Outro dia eu estava andando aqui no centro de São Paulo,
e o morador de rua estava carregando o celular dele numa tomada do metrô, né? Até a estação tinha tomadas do lado de fora da catraca, então ele ia lá e carregava o celular dele ali no metrô. Então até um morador de rua tinha um celular. E aí ele tem o quê? Acesso à música. Uhum. Então ele tem acesso à música, ele pode pegar o Wi-Fi de algum lugar da cidade, que é gratuito, e ver vídeos no YouTube, ouvir música. Então tem uma certa... Pode ser absurdo isso que eu estou falando, mas assim, Uhum. quem está assistindo a gente tem prosperidade. Porque ou ele tem um celular, ou ele tem um computador, ou ele tem internet. Então, só isso daí já é motivo para gratidão. E o pessoal fica procurando. Não, tinha um exercício outro dia que eu vi, né, para gratidão, que era assim: agradeça por 10 coisas na sua vida. O pessoal fica pensando: o que eu vou agradecer? O que eu vou agradecer? Bem, Então, só de você estar vivo já é uma gratidão, né? Só de você poder ver, de enxergar, de então você estar exatamente deitado isso. numa cama gostosa, que tem um cobertor quentinho. Então, quanta coisa que a gente acha que é Exatamente bobagem. isso. Ninguém dá valor para a visão. Uhum. O único que dá valor para a visão é quem usa óculos, porque a hora que eu tiro o óculos eu não enxergo nada, eu falo, caramba, imagina se não tivesse o óculos, eu não enxergaria nada. E aí você tem que agradecer pela visão, tem que agradecer pela saúde, pela internet, tudo, né, por poder assistir vídeos, por ter acesso a livros. Quem não tem dinheiro, às vezes, para o livro, tem acesso a bibliotecas, até o próprio governo dá muitos eventos. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode assistir vários tipos de música gratuitamente. Então, tem, por exemplo, teatro municipal. Eu sei que tem peças que custam R$ 200, um exemplo. Uhum. Só que tem um site de agenda das orquestras de São Paulo que, assim, um dia está R$ 200 no teatro municipal. 3 dias depois, a mesma orquestra, de graça no Teatro São Pedro ou na Sala São Paulo. É só ir lá e entrar e assistir. Só que o pessoal não gosta de música clássica, né? Então, quem que vai? Vai os ricos. Os ricos é que vão assistir. Quer dizer, quem poderia pagar por aquilo de graça, quem poderia pagar por aquele show, acaba tendo de graça, porque são pessoas que têm interesse nisso daí, são pessoas com um nível, com um poder aquisitivo maior. Mas você tem muitas outras opções gratuitas e o pessoal não dá valor, né? Então, hoje está muito fácil. Então, para mim, todas as pessoas hoje têm prosperidade e deveriam agradecer por isso. Uhum. Prosperidade, para mim, é isso. Né? É você ter um conjunto de... Prosperidade não é você morar numa mansão, não é você ter um carro importado, né? Isso daí é riqueza. Riqueza é diferente de prosperidade. Né? E a prosperidade espiritual, né, que você falou, prosperidade espiritual é que, assim, para mim tudo é espiritual, mas é uma energia, é você se sentir espiritualmente, né? Mas a prosperidade espiritual é como se você tivesse uma energia que emana para todos os lados. Eu vou falar que prosperidade para mim é magnetismo. A prosperidade espiritual para mim é magnetismo e nem tem muito a ver com aquilo que você consome, é o caminho contrário a isso, né? Todos podem alcançar a prosperidade? Todos podem alcançar a prosperidade desde que pague um preço, né? O que acontece? O que eu vejo muito, vamos entrar na cabala do dinheiro aí, né? As pessoas querem muitas coisas. Por que Deus iria te dar prosperidade? Qual o motivo? Você tem que ter um motivo para isso. As pessoas não querem pagar esse preço. Não. E assim, como o Homem-Aranha, né, o filme do Homem-Aranha tem aquela frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tudo bem, vai vir o dinheiro para você. O que você vai fazer com essa prosperidade? Mas vai usar o quê? Porque, por exemplo, a prosperidade normalmente vem para as pessoas certas, eu acredito. Né? Mesmo assim, ocultamente, a pessoa
se você pegar as pessoas que têm muito dinheiro, elas fazem caridade. E elas não falam para ninguém. Você só descobre depois que ela morreu. Você pega lá o Ayrton Senna, né? Quando ele morreu, apareceu gente do nada ali, né? Agradecendo de operação, que ele pagou operação de, assim, cirurgias para as pessoas. Ele pagou um monte de, né? Ele fazia muita caridade e não falava para ninguém. Eu sempre falo que o Silvio Santos, quando ele morrer, o Brasil para. Vai vir cara do Brasil inteiro. Eu acho que é um luto de uma semana. Vai vir cara lá da Amazônia, do Nordeste, agradecer, né? Porque eu acredito que ele pratica muita caridade. Não, e sem contar, professor, que, tipo assim, até tá na Bíblia, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, por exemplo, essas pessoas que ficam falando, eu fiz caridade, eu fiz aquilo, isso não é caridade, isso aí você quer expor que você fez. É um ego, né, na verdade. Isso. Então, o que acontece? Essas pessoas que o professor Maurício está falando, é isso mesmo, ninguém fica sabendo, só fica sabendo depois, quando a pessoa não está mais aqui. Aí Ou nem depois. Ou nem depois. Né? Ou nem depois, às vezes aparece, porque, né, vamos dizer, muita gente aí que gosta do sensacionalista. E a chave da prosperidade é a caridade. A chave da prosperidade. Quanto mais você der, mais você vai receber. Porque aí o trabalho e dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro é trabalho é dinheiro. Já falava, né, que tempo é dinheiro, né? Aquela frase do Benjamin Franklin é essa. Tempo é dinheiro. Então, se você estiver dando o seu tempo para uma instituição de caridade, é a mesma coisa que você dar, praticar uma caridade para aquela instituição. Isso daí, e sempre volta para você. Isso daí demorou um pouco para eu entender, até se você fizer isso para o seu emprego, o seu trabalho. Demorou muito para eu entender, porque o pessoal fala, não, a pessoa fica depois do trabalho, fica lá trabalhando para o dono da empresa sem receber hora extra, né? Sem receber. É como se estivesse fazendo uma caridade para o dono da empresa. Isso na minha cabeça, né? Isso demorou muito para mim entender isso. E o universo vai te devolver de outra forma. Talvez o seu chefe não te paga, mas vai vir de outra forma. E o teu chefe vai perder um pouco desse dinheiro aí, dessa prosperidade, por ele não te pagar suas horas extras. Porque tem uma lei que as pessoas não... Eu parei muito de pegar coisas gratuitas depois que eu vi isso daí. Que isso é seria a cabala do dinheiro. Tem uma lei, vai. Quando eu dou dinheiro, eu recebo, né? Quando eu faço uma doação, eu recebo em dobro, em triplo, em forma de energia, e isso vai vir para mim. Então, por exemplo, digamos que eu doei R$100, um exemplo. Eu acredito que vai R$500 de prosperidade para mim. 5 vezes mais ou mais. Porém, não quer dizer que eu dei R$100 e vai voltar 500. De repente, eu ganho algo de R$500, eu ganho um concurso, eu ganho uma rifa de um produto, ou era para eu ficar doente, eu acabei não ficando doente. É essa energia de prosperidade que eu falei, de espiritual, vai vir para você. Isso eu acredito. Se você fizer o contrário, você começar a receber muitas coisas gratuitas, eu já acredito assim, que se eu recebo um dinheiro sem eu merecer, ou seja, eu receber uma caridade, porque não existe vácuo no universo. A pessoa que me deu vai ganhar 5 vezes mais. E eu acredito que eu vou perder 5 vezes mais. De alguma forma, essa energia vai ter que ir para essa outra pessoa e vai vir de alguma forma. Não digo que vai vir de mim, mas vai caminhar, né, as energias pelo universo. Então, eu acho que quem doa recebe em dobro e quem recebe perde em dobro. E aí, que seria uma das formas de você corrigir essa energia? Seria você que recebe muitas coisas gratuitas, você doar uma parte daquilo que você ganhou para quem tem menos, né? Para quem está precisando mesmo, ou para uma instituição de caridade. Isso daí acho que está no livro da A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonders. Se eu não estiver enganado, tem uma parte lá falando isso de uma forma meio velada. Tem que ler e pensar bastante naquilo que ele está falando ali. E você vai ver que os judeus não aceitam caridade. Mesmo o judeu pobre, ele não aceita caridade. Você dá um dinheiro para um judeu... É difícil ter judeu pobre, né? Justamente por causa disso. Mas digamos que você
por exemplo, o judeu vem lá da Segunda Guerra Mundial, veio pobre, né? E ele tá passando necessidade, você vai lá e, vou dar R$10 para você, né? R$20 para o judeu lá que tá precisando de dinheiro, para a família dele. Aí o judeu pega e fala, não, vou lavar teu carro, vou lavar tua garagem. Ele vai fazer alguma forma de te devolver. Uhum. Né? Isso é a cabala do dinheiro. Se você der um livro, até assim, vou dar de presente um livro para um judeu. Se o judeu segue essa linha da cabala do dinheiro, daqui a 2, 3 semanas ele te devolve um outro livro, ou ele te compra uma camiseta no valor do livro, ele não quer presente. É bem confuso os judeus, viu? Os judeus, eles não, os de verdade, né? Eu tô falando, não tô falando os que falam que são, né? Falando daqueles que fazem o sabá, que guardam o sábado. Eles são muito simples. Eles se vestem muito simples, eles não querem ostentar riqueza, porque é tão absurdo que, assim, se você pegar numa judia, né, e ela tá com um anel, não, digamos que tá com essa caneta aqui. Uhum. Aí você fala, nossa, que caneta bonita essa caneta, né? Aí você elogia 2, 3 vezes, o judeu pega e fala, não, tô de volta, essa caneta é sua agora. Porque ele fica pensando, pô, isso aí vai dar olho gordo, vai me mandar uma energia de inveja, tudo mais, então ele já te dá a caneta para se livrar daquela energia negativa. Então, a cabala do dinheiro é bem, bem confuso. Então, eles não andam com joias, né? Você vai lá e elogia um anel da mulher, se você ficar elogiando muito, ela tira o anel e fala, não, é teu. Então, ela nem anda com o anel na rua, já para ninguém ficar, né? Não é porque eles são humildes, é porque eles não querem perder aquilo ali, né? Porque se você ficar elogiando muito, aquilo já é teu espiritualmente. Para mim é isso. Por isso que a maioria não paga o preço. As pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não querem pagar o preço. Você falou mesmo, né, da parte do alcançar a prosperidade, e a maioria das pessoas não são próximas, foi a pergunta que a gente recebeu de uma ouvinte aqui da Rádio Luiz Radiônica, é exatamente isso, as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas, elas acham que assim, não, eu quero ter prosperidade, porém eu não quero pagar o preço com o que a pessoa faz. Por exemplo, às vezes tem pessoas, vou falar de mim, vai, que é mais fácil. Às vezes você fala, você fala das pessoas, mas assim, por exemplo, eu aqui, né, na rádio, as pessoas acham, é fácil fazer o que você faz, é fácil, mas, gente, tem que editar áudio, tem que editar vídeo, tem que conversar, a gente tem que sentar para ver os temas que vai ser falado com cada terapeuta, pagar tem o preço. Conversar, fazer as postagens, fazer a parte de edição, tudo. Isso leva tempo. Às vezes, gente, eu fico aqui 17, 18 horas montando. Fora que eu tenho família, tenho marido, tenho casa. Então, assim, você tem que planejar tudo isso. Muita gente fala assim, foi sorte. Né? Depois é sorte. Ninguém viu. Foi sorte que você teve, fez. Né? Mas, tipo, ninguém quer pagar o preço de ter que ficar fazendo coisas, né? Porque aí depois fica falando, mas por que eu não tenho prosperidade? Por que eu não tenho isso? Porque a gente tem, eu não sei, professor, se você pensa da mesma forma que eu gostaria que até você falasse sobre isso. Mas às vezes as pessoas pensam assim, eu prefiro olhar o vizinho, a grama do vizinho, porque a grama do vizinho é verde, mas ninguém quer saber como que é que fica verde. Uhum. Todo mundo quer ficar olhando lá, né? Deixa eu olhar lá por cima do muro. Mas ninguém foca na sua própria vida. Tem um exemplo clássico. Porque até eu falo isso porque tem gente que fala, eu invejo aquela pessoa, eu invejo que a pessoa tem aquilo. Você inveja, mas por quê? Não é porque você não tem capacidade de ter. Na verdade, é porque você fica focado no outro em vez de focar em você. Porque você consegue da mesma forma. Sim. Então, essas pessoas que falam, por que umas têm mais prosperidade e as outras não têm? É porque você foca no outro. Você não foca em você. Eu já vou falar. Eu quero saber a sua opinião, professor, nessa daí. Deixa eu falar. Tem um exemplo clássico que é o do velho da Van lá, o Luciano Hang. Ele trabalha muito, né? Teve uma entrevista que eu vi dele para o Caprini, né? O Caprini foi lá, tudo, andou com ele, foi na casa dele. E assim, ele trabalha, ele dorme acho que 5, 6 horas por noite, ou até menos, trabalha de manhã até a noite, e aí foi na casa do Luciano Hang, aí tinha lá a casa dele, né, em Brusque, tinha uma piscina olímpica, e aí o
Cabrini pergunta, e aí, você vai nessa piscina, né? Você nada nessa piscina? Ele fala, não tenho tempo. Ele tem uma piscina, ele não tem tempo, ele trabalha pra caramba. Por isso que ele tem várias lojas e tudo, e ele gosta daquilo que faz. Mas aí o que acontece? Uma das técnicas, isso já indo para PNL, né, para coach, como que você nunca olhar a grama do vizinho. A tua meta, né, a minha meta, não é ser melhor do que outra pessoa. A minha meta é ser melhor que eu mesmo neste ano. Então, se este ano eu fiz isto, eu quero ser melhor que eu mesmo. No ano que vem eu quero ser melhor do que eu, né, neste ano. Aí o ano que vem eu quero ser melhor do que eu no ano, né? Daqui a 2 anos eu quero ser melhor do que eu do ano que vem. E assim sucessivamente. Então você vai melhorando, e mesmo que você ultrapassa, digamos que a pessoa, eu quero ser melhor do que, vamos dar o exemplo do Luciano Hang, quero ter 1000 lojas, tipo da Van, né? 1000 lojas de mercados. Vai ter uma hora que é assim, se o seu objetivo é ser melhor que o dono da Van, o dono da Van tem 400 lojas. Então, quando você tiver 402 lojas, você perdeu o seu... Na verdade, você perdeu o seu objetivo de vida. Você já atingiu o objetivo de vida, você pode morrer. Entendeu? O seu objetivo não era ser melhor. Agora, se você tem 500 lojas, qual que é o objetivo? É ter 501. Não é, o objetivo não é ser melhor que o velho da mãe, é ser melhor que você mesmo. Né? Isso eu estou falando em qualquer coisa. Eu quero ser mais magro que não sei quem. Não, eu tenho que ser mais magro que eu hoje. Então, eu tenho tanto de peso, ano que vem eu quero pesar menos. O meu objetivo não é ser melhor que o outro, é ser melhor que eu mesmo sempre. Isso é uma técnica, né, para você se aperfeiçoar todo dia. Não olhar a grama do vizinho é importante, é ver sempre a tua própria. Que fala sobre: é possível prosperar através da autossugestão? Afirmações? Sim. É possível. Né? O pessoal pega os áudios que estão aí no YouTube e tudo mais, mas é assim, aquilo ali é muito genérico. O áudio ou as afirmações por escrito tem que ser... elas são diferentes de uma pessoa para outra, porque os objetivos de vida são diferentes. O objetivo, como eu falei da grama do vizinho, o objetivo de um é uma e o objetivo de outro é outro. Né? Então, por exemplo, se fosse fazer uma afirmação, se fosse você, ano que vem, a cada dia que passa, a minha rádio tem mais e mais ouvintes, minha rádio tem mais e mais clientes, minha rádio tem mais e mais programas, né? E faria esse tipo de afirmação. Né? E eu colocaria afirmações ligadas às ações. É que você já faz isso, mas digamos assim, todo dia eu vou acordar às 6 horas e vou trabalhar na rádio. Né, todos os dias eu vou fazer tal coisa. As afirmações têm a ver com ações que você vai fazer. Né? Sim. E, de preferência, colocar também afirmações voltadas para caridade, como eu disse, porque senão você não consegue... Porque isso tem que estar embutido em você. Né? Todos os dias eu ajudo o próximo, todos os dias eu pratico caridade, todos os dias cada vez mais eu ajudo instituições de caridade, aí na sequência, cada dia mais eu tenho mais e mais prosperidade, ganho mais dinheiro, entendeu? Você vai encaixando as afirmações com aquilo que você quer e aquilo que você deveria fazer para manipular a energia. E aí, quando você faz uma caridade, não é porque você, eu quero fazer esta doação porque eu quero ganhar lá na frente. Isso vira automático. A caridade, ela vira automática. É tanto porque eu quero ajudar essa pessoa, porque eu sei que esse dinheiro que eu estou dando vai voltar para mim, e porque eu acredito que essa pessoa tem que ser ajudada. E o ideal é falar, toda vez que você ajudar alguém, uma pessoa física, você fala para ela, quando você puder, ajude outra pessoa. Quando estiver melhor, você tem que ajudar outra pessoa. Porque, às vezes, a caridade, que nem está fazendo bem para mim, mas está prejudicando a outra. Então, quando eu ajudo outra pessoa, eu aviso sempre para ela, quando você estiver melhor, você ajude outra pessoa, ou esse valor que eu estou te dando, uma partezinha você dá para alguém. Tem teve um mindinho que eu vi que era muito próspero, que eu achei interessante demais, que eu encontrei, que eu converso com os moradores de rua, às vezes, né, tudo. Eu estava andando ali na Sé, ali numa... Na verdade, eu estava próximo da Bolsa de Valores, entre a Sé e a República. Ali na Bovespa, né, que agora chama B3. E aí tinha um morador de rua que ele fez um sofazinho, né, isso era umas 7 da noite, ele fez um sofazinho embaixo de uma lâmpada
e ele estava lendo um livro, eu olhei assim, né, o que estava passando ali, daí eu vi que ele estava lendo Charles Dickens. Eu falei, caramba, Charles Dickens. Aí eu falei, pô, vou conversar com ele, né? E tinha uma mulher vendendo café, falei, pô, me vê 2 cafés, né? Me vê 2 cafés com leite. Falei com ele, né? Falei, ó, você quer um café com leite? Vou dar para você tudo. Aí ele pediu um copo a mais. Você vê como era diferenciado aquele morador de rua. Então ele pediu um copo a mais, ele dividiu o café, ele ia dividir o café com leite dele para dar para um outro morador de rua que estava dormindo a uns 5 metros dele. Eu falei, não, vê 3 cafés, né? Pega um para você, outro para ele, outro para você. Então você vê que ele era diferente, mas o cara já lia Charles Dickens. Aí ele me mostrou, ele estava lendo. Ele tinha uma lista de livros ali, tinha uma. Lista não. Ele tinha Shakespeare que ele ia ler, Victor Hugo, era um mendigo culto, né? Mas você vê que era diferente. Ele tinha prosperidade, porque ele estava lendo. Aí eu conversei com ele, pô, por que você não arruma emprego? Tudo. Eu falei, não, é opção minha. Eu quero estar aqui, né? Tudo, eu não perdi nada. Eu tinha emprego, era casado, começou a falar mulher, mal da esposa, falava, melhor agora, tô melhor agora do que casado. Era a opção dele, mas tinha prosperidade, um mendigo com prosperidade. Então, existe isso. Né? Prosperidade é aquilo que ele tinha aquilo que ele queria, não tinha riqueza, ele tinha, e ele atraía, né? Tanto é que ele atraiu, eu levar um café com leite para ele. Interessante isso daí. E aí que está o magnetismo, né? Isso, é o magnetismo. E, professor, deixa eu te falar, dessas sugestões, afirmações que a gente estava falando, eu vou incluir mais uma pergunta aí. Aqueles quadros que a gente vê normalmente naquele filme O Segredo, eles fazem a quadro da visualização, né? Que você coloca lá o que você quer, enfim. Dá para fazer também quadro de visualização com afirmações? Por exemplo, às vezes a pessoa assina no escritório e ela coloca, sabe esses post-it, né, que chama? Que aí você coloca as frases de afirmação para você já entrar ali no clima, né? Não, você pode fazer visualização, as afirmações podem ser visualizadas, tudo, e essas afirmações, esse quadro, tem que entender que não serve para todo mundo. O pessoal vai lá e faz o quadro, já era. É bom todo mundo fazer, porque tem que se conhecer e tudo mais, mas no celular e vai ouvir ela mesma. Tem pessoas que precisam escrever, tem pessoas que precisam tocar. Né? Digamos que eu quero um carro, mas são pessoas que precisam sentir o carro, então ela vai ter que ir lá na concessionária, pedir para entrar, sentir, imaginar ela dirigindo o carro, aí ela vai embora, daí outro dia ela vai lá, pede para olhar o carro de novo, sente, dirige de novo, né? Sente o carro, imagina se dirigindo. Então, o quadro, ele funciona assim, funciona quadro, escrever, tudo isso funciona. Lembrando que para cada um tem um tipo de afirmação. De visão, né? De que você quer. Porque assim, o pessoal vai pegando os genéricos e, né, ideias genéricas, tem gente que não quer carro, tem gente que não, né, tem que te pôr uma foto, as imagens e as frases daquilo que você quer, que é diferente, diferente, e tem que usar, tem gente que simplesmente faz o quadro e esquece, né, joga em cima do quadro, faz um quadro na cartolina, joga em cima do guarda-roupa e nunca mais vê. Aí também não vai dar certo. Tem também. Né? O ideal é a tua voz, mas as pessoas não sabem fazer, tudo mais, aí fica complicado. Mas aí você faz com a voz de outra pessoa. Também dá certo. Como que é a reprogramação subliminar? Você vai ter que fazer assim. A cada dia que passa, por exemplo, se eu faço para a pessoa, cada dia que passa, eu tenho mais e mais prosperidade. Repita. E aí você repete. Por isso que tem que ter com a tua voz. Cada dia que passa, eu sou uma grande empresária de comunicação. E aí, repita, aí cada dia que passa, eu sou uma grande empresária de comunicação. E aí vai indo. Se não tiver na tua voz, você vai ter que repetir aquilo que a pessoa está falando. Entendeu? Legal. E na outra voz, a subliminar, a diferença é a seguinte, tem que ter as duas vozes ao mesmo tempo. Então seria, a cada dia que passa, eu sou uma grande empresária de comunicação. Repita. E aí de baixo, num som um pouco mais baixo, que você não, enquanto você está repetindo, está tendo uma outra voz falando, aí pode ser homem, mulher, pode ser o que for. Assim, cada dia que passa, você é mais próspera. Você é mais próspera. Cada dia que passa, você é uma grande comunicadora. Cada dia que passa, entendeu? Mas mais baixinho.
uma voz fala você e a outra fala, a cada dia que passa, eu sou o melhor, tudo mais, repita. Entendeu? Você que uma você repete, a outra você ouve. É legal isso. Tudo isso funciona. Numerologia e Grabovoi, quais são as diferenças e semelhanças? É que eu não domino muito o Grabovoi, mas o Grabovoi são números que você fica repetindo e segundo os criadores, né, o próprio Grabovoi e quem que trouxe para o Brasil foi a gente estava falando até antes. O Diego Araújo. Diego Araújo, isso. Então, essas pessoas aí, elas falam que o quê? Que existem frequências, que os números têm frequências, e aí você, repetindo esses números, olhando esses números, você atrai a frequência daqueles números. Então, tem Grabovoi para prosperidade, tem Grabovoi para saúde, tem para várias coisas. Né, eu vou deixar a tabelinha aqui para vocês também. Isso tem a ver com a vibração. É parecido com a numerologia. A numerologia é outra coisa. A numerologia, ela tem a pitagórica, tem a cabalística e tem a quântica também. A quântica é uma bagunça que eu não vou nem entrar aqui no tema, mas é bem confusa. Mas a pitagórica seria o número do 1 ao 9, números do 1 ao 9, e a cabalística do 1 ao 22. Se eu pegar esses 22 números, do 1 ao 22, e eu fazer uma redução teosófica, eu chego do 1 ao 9, que é a pitagórica. Mas, assim, são duas coisas diferentes. Né? Pode ter até a base a mesma, porque a numerologia é a vibração do teu nome, é a vibração do dia que você nasceu, tem já uma vibração própria, que é o seu número. Agora, o Grabovoi é diferente, não é um estudo seu, o Grabovoi já é estudo da vibração do número aplicado. É mais ou menos assim. Eu vou explicar de uma forma diferente. A numerologia seria como se fosse a radiestesia. A radiestesia, como que seria assim? A radiestesia, eu meço a vibração de um local, não é isso? Com o pêndulo? Eu vejo se a energia é positiva ou negativa. Então, a radiestesia, eu vejo se a energia é positiva ou negativa, e a radiônica, eu emito uma energia para o local. Com o gráfico de radiestesia, eu emito. Então, a radiestesia, eu meço a energia, e a radiônica, eu emano uma energia. Voltando para a numerologia. A numerologia, eu meço a energia, a vibração sua, através da numerologia, e o Grabovoi, eu emano uma energia. E aí, a outra pergunta que está junto com essa, que é assim, por que não se explica os significados desses números? Apenas recomendam que usem. Por que eu tenho que acreditar nisso? Bom, aí ela teria que ler o livro do Diego Araújo, o nome dele, é isso? É, Diego Araújo. Diego Araújo, ele tem um livro que ele explica, acho que todos os números ali, tem explicação de todos os números, o significado de cada um, tudo, então tem uma explicação ali. E como que é? Por que não se explica? E qual que é a outra? Então eles explicam sim. Peraí. Tem explicação. Eu aqui não sou a pessoa indicada para fazer, não sou especialista em Grabovoi, mas eu sei não se explica os significados desses números, apenas recomendam que usem. E por que eu tenho que acreditar nisso? Por exemplo, eu tenho uma história para contar sobre... Ela acredita o que ela quiser, né? Ela acredita se ela quiser, ninguém mandou ela acreditar. Mas diga a história aí. Por exemplo, eu tenho uma história, vou contar rapidinho essa história aí, que é a seguinte, do Grabovoi, né? Há uns 5 anos atrás, eu descobri o Grabovoi. O Grabovoi, ele tem um estudo, depois... O cara, ele assim, como que surgiu? Tem um nome do cara, eu vou até falar o nome dele aqui, ele é o Grigori Petrovich Grabovoi. Certo. Ele é um líder de culto, fundador do movimento religioso, ensinamentos da salvação universal e desenvolvimento harmonioso. Ele criou os números. Por isso que o nome dele, por isso que os números é Grabovoi, porque é ele que criou, entendeu? Certo. E aí o que acontece? Ele usava esses números, né? Cada número, cada sequência tem um jeito de se falar, de se pronunciar. E quando você escreve eles também, você tem uma sequência de como escrever. Então, assim, não é assim, eu vou falar e é isso aí, vai acontecer. Não, tem um jeito que se fala, né? Enfim.
E aí, o que aconteceu? Eu estava descobrindo sobre isso, sobre Grabovoi, ainda não tinha o Diego Araújo, né? Ainda ele não tinha existido, vamos pôr assim. É lá atrás, lá 5 anos para trás. Certo. E aí eu comecei a ver a história do Grigori Grabovoi, eu comecei a estudar profundamente quem que era esse cara, e depois eu peguei uma tabela e vi. E descobri que tinha lá um número que era 5207418, que era um número que eu achei assim, que era um número assim, 520 é dinheiro inesperado, 741 é o seu desejo realizado, e o 8 que é o infinito, né? Que é o todo. Certo. E aí, o que aconteceu? Na época eu trabalhava com eventos, né? E aí eu fiz assim, eu já estava estudando esses números e tal, eu falei, vou fazer um teste, né? Vou fazer igual as autossugestões das afirmações, né? Eu comecei a fazer com os números. Comecei a fazer. Então, eu cantava. Eu acho que quando você canta, eu gosto muito disso, né? Quando a gente canta a frase, quando a gente canta uma afirmação, quando a gente canta uma numeração, a sua energia, você vibra para cima. Tanto que o Dr. Hanks, ele fala sobre a escala das emoções. Depois você entra lá, a gente tem aqui no Instagram, né, no post, tem alguns vídeos que também falam, e eu vou colocar aqui para vocês verem o que é. Eu cantava os números. Então, por exemplo, eu cantava o 5207418. E aí a minha vibração ficava lá em cima. A alegria, o entusiasmo em hertz ficava lá em cima, as emoções. Então certo. Eu cantava lá, 5207418, 5207418, e ficava cantando esses números. O que aconteceu com isso? Eu ia fazer no final do ano, e ela tinha feito parcelado comigo. E aí, tipo assim, não, tudo bem, eu fui cantando, mas sabe quando você vai cantando e vibrando, a frequência alegre, feliz? Então, o que aconteceu? Ela era para ter pago uma parcela. Sabe o que ela fez? Ela pagou todo o evento. E a mais. E aí, gente, quando o meu marido, né, cara, na área de administração, viu lá e falou, mas de quem é esse dinheiro? Porque, assim, não batia, né? Porque a gente tinha as planilhas, sabia quanto que ia receber de cada cliente. Não sabia, né? Não batia nenhum. E a gente falou, mas quem que é? De onde que veio? E aí a gente ficou, assim, empolgado, assim, sabe? Porque eu falei assim, nossa, né? Mas, assim, foi muito rápido, porque eu ficava cantando quase todos os dias. Para acontecer isso, foi uma sequência, tipo, de 3 dias. Então, assim, o que aconteceu? Nós descobrimos depois que a cliente entrou em contato e ela falou assim que ela ia pagar uma parcela, porém ela sentiu a necessidade. Ela falou assim, eu não sei explicar, me deu uma vontade de pagar tudo e ainda pagar uma parte a mais. E aí a gente ficou assim, ó, sabe? Você vai falar, mentira isso, né? Juro por Deus. E aí o que aconteceu? Gente, a gente usa esse código para tudo, 5207418, para tudo. E assim, realmente funciona. Lógico. E como que você vai estar? Como que você tem que fazer? Como é que faz? Você tem que vibrar. Você tem que sentir que aquilo é real. Porque não adianta nada você falar 5207418 e não ter a verdade. Você desacreditar. Você tem que acreditar. O que é isso que tem a ver um pouco? Da fé também, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas falam, mas a fé, como é que você sente? Como é que se... Eu vou entrar já para uma outra linha. Como é que você sabe que Deus existe? A gente fala assim, nossa, Sônia, como assim? Como é que você sente que Deus existe? Você tem sua fé. Porque você é um Deus. O professor Maurício é um Deus. Eu sou uma deusinha. A gente consegue mover muitas coisas. A gente, acreditando que a gente tem um potencial, se eu sou um templo dele, é lógico que você vai para frente, é lógico que você tem fé, é lógico que você vai conseguir as coisas. Então, assim, o primeiro passo, qual que é? É você acreditar. Se você já pensa que aquilo não vai dar certo, não vai dar certo. Não é, professor? Sim, exatamente. Primeiro tem que acreditar. Lógico. Então, tudo isso, essa experiência que eu tive com o Grabovoi, foi uma das melhores assim, experiências. Eu tive outras experiências, mas eu quis contar essa,
Porque essa aí, para mim, gente, foi assim, incrível. E tanto é que, assim, quem estava comigo, né, estava com meu pai no shopping, eu mostrei para ele, ele ficou assim, até ele canta, 520748. Mas tudo isso, gente, é vibração. Você tem que vibrar. Vai fazer uma afirmação, você tem que vibrar. Ah, vou fazer quadro de visualização, você tem que sentir que aquilo que você está querendo é verdadeiro dentro de você. Porque senão não vai adiantar. A gente até fez uma live outro dia, professor, com o professor Carlos Magalhães, do Chá com os Anjos de quarta-feira. Ele falou isso. Você tem que sentir, tem que ser verdadeiro, tem que estar aqui no seu coração, porque senão não adianta. Eu não faço milagre. Quem faz milagre é você. Você que faz milagre, né, professor? Exato. Então, é que você está falando sobre o acreditar, né? Como o programa é um programa de ocultismo, né? Vou falar um pouco do Eliphas Levi. O Eliphas Levi ele diz o seguinte, no livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Se você acordar todo dia às 5 horas da manhã, sair de casa, né? Acordar bem cedo, 5 horas da manhã, um horário anormal, né? Andar 10 quilômetros, sair de casa, andar 10 quilômetros e pegar uma pedra. Você pega uma pedra e traz de volta para casa e coloca num vidro, vai. E aí no outro dia você pega e anda 10, acorda 5, anda 10 quilômetros, pega outra pedra e põe naquele vidro, né? E você acreditar que aquele vidro vai te proteger, ou aquele vidro vai te trazer prosperidade, ou aquele vidro vai... Né, aquelas pedras que estão no vidro, né, vão te proteger, vão te trazer prosperidade, vão fazer alguma coisa para você, aquilo vira uma realidade. Porque você acredita e você ainda colocou a energia da força de vontade. E aí isso se aplica para tudo. Tudo que você for imaginar de simpatia, isso aí você pode aplicar em tudo. Né? Quanto mais força de vontade e quanto mais fé você tiver nisso, mais certo vai dar, né? nesse ritual aí. Mas o Gravelboy em si é uma vibração. Né? Acho que não tem muito a ver com fé. Mas se você juntar a fé, a força de vontade e ainda a vibração do número, eu acredito que dá certo. E eu mesmo usei bastante o Grabovoy. Só não sou um especialista, mas eu uso o Grabovoy. Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A próxima pergunta, professor, é qual a lei universal nos aproxima mais da prosperidade? Na sua visão. Então, se você pegar o Kybalion, eu acho que as 7 leis, aquelas 7 leis vão funcionar. Lei da vibração, lei do ritmo, lei do... Tudo que tiver ali vai funcionar. Mas eu acho que a que mais se aproxima da prosperidade é a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Mas aquelas 7 leis vão funcionar. Né? O que está dentro é o que está fora. Quer dizer, se você não tem prosperidade dentro de você, você não vai ter prosperidade fora de você. Né? Se você não tem uma prosperidade espiritual, você não vai ter uma prosperidade física. Né? O que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro é o que está fora. Tudo aquilo funciona. Mas a lei da ação e reação, para mim, é a lei mais forte, né? É a lei mais forte de todas dessas leis universais para a prosperidade. Então, quanto mais você dá, eu acredito que quanto mais você ajudar o próximo, mais prosperidade você vai ter. Isso eu tenho praticamente certeza. Próxima pergunta, professor. O que fazer para ter prosperidade, então? Essa eu já respondi. Caridade. Caridade. Tá. Caridade, doação. Quanto mais doação, aí você vai ter prosperidade. Tem pessoas, por exemplo, que eu conheço que estão falindo, né, e fazem, depois a gente vai falar, né, do ritual de prosperidade, mas assim, estão fazendo prosperidade, aí você pergunta, pô, mas você pratica algum tipo de caridade? Ah, não pratico. Pô, fica difícil, né, como é que... Porque, assim, qual que é a ideia da prosperidade? É que você é um instrumento de Deus na Terra. Esse é o motivo que vai vir a energia. Para você ajudar o próximo. Não é para você ficar rico. Ah, não, vou ficar rico e vou ostentar, né, a minha riqueza e pisar no próximo. Não, vou mostrar que eu sou melhor que todo mundo. Não, esse não é o objetivo. Pessoas que estão fazendo isso, em algum momento, vão cair. E elas só têm
por causa da lei do karma. Provavelmente nesta vida ou numa anterior ela fez muito bem para a humanidade e veio nesta vida aqui com prosperidade e aí ela acaba adquirindo aquilo. Mas se ela usar para o mal, em algum momento ela vai cair. Isso daí você vai ver desde quem ganha na loteria. Eu acho que quem ganha na loteria merece ganhar na loteria. Depende de como usar. A pessoa, tem gente que morre tipo 3 anos depois que ganhou a loteria, tem gente que perde tudo porque ela está usando de forma errada. Ela tinha uma função aquilo ali na vida dela. Eu vi um post interessante, como que era? Que a pessoa, na internet, eu estava vendo lá que a pessoa ganhou na loteria. Aí ela falou assim, aí ela fala da seguinte forma: então, se lembra quando vocês falavam que eu não servia para nada, que eu não ia conseguir viver sozinho e tudo mais? Então, tipo assim, ele abandonou a família, né? Ele abandonou todo mundo. Essa pessoa, ela vai ter problemas no futuro, né? A pessoa que age com egoísmo. Como prosperar em uma casa onde todos vibram na escassez? Olha, vai ter 2 caminhos. Um seria sair da casa. O outro é tentar convencer todas as pessoas da casa a não viver na escassez. Porque o que acontece? Você vai estar nadando contra a maré. Né? Imagina você tentando fazer algo e todos à sua volta te criticando ou não acreditando que você vai conseguir atingir esse objetivo. Você tem muita energia de pensamentos negativos em cima de você. Então você tem que, não é só de casa não, às vezes mudar de amigos, sair às vezes ir embora da cidade. Eu vou te dar 2 casos clássicos. Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele ficou rico, tudo, ele teve vários, né, ele teve vários empreendimentos, tudo, só que teve uma época da vida dele, se eu não estiver enganado, foi com 42, 43 anos de idade, que ele caiu na Noite Negra da Alma, que inclusive é o período, né, a cada 7 anos você tem a oportunidade de cair na Noite Negra da Alma. Normalmente é com 42 anos, com 63 anos, você tem a Noite Negra da Alma. Aí o Napoleão Hill, ele caiu na Noite Negra da Alma, ele estava sendo perseguido por criminosos, ele perdeu tudo, a mulher dele abandonou ele, e ele foi lá para o fundo do poço. E aí uma noite ele entrou em depressão, né? Ele ficou 2 anos em depressão. Isso aí está no livro, está escrito agora no livro O Mais Esperto que o Diabo. Ele comenta sobre isso, mas é melhor ver pela biografia dele, acho que está melhor até, né? A biografia dele que não tem mais no Brasil, a editora Record lançou e depois a biografia, é só a vida do Napoleão Hill. Bom, o que acontece? 2 anos depois, ele saiu de casa um dia à noite, começou a andar, aí deu vontade de voltar para casa, que ele estava com os efeitos da depressão, né, da falta de serotonina e tudo mais, mas ele teve força de vontade, andou, chegou numa escola, começou a andar em volta do quarteirão da escola, em volta, aí começou a mexer a serotonina, mexer, e aí ele diz que ele começou a se lembrar do passado, começou a melhorar, começou a sair daquela situação, e aí veio uma voz na mente dele, não é isso? Que ele chama de outro eu, os espíritos falam que era um mentor espiritual dele, os ocultistas chamam de o Cristo interno, começou a ouvir uma voz e segue. Bom, acontece, ele volta para casa, pede dinheiro emprestado lá para a família dele, que ele estava morando escondido, né, de todo mundo, no fundo ele morava no porão da casa, né? E as pessoas que queriam matar ele já tinham sido presas, tudo mais, mas ele estava em depressão, não conseguia sair de lá, né? O que acontece? Quando ele pega o dinheiro emprestado, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele muda de cidade para um lugar onde ninguém conhecia ele, porque ele era visto como um fracassado naquela cidade, ele muda de cidade e lá na outra cidade ele vai viver a vida dele. Se você pegar o Bob Proctor, que é quem leu o livro do Bob Proctor, é o seguinte, é a história parecida, né? Inclusive o Bob Proctor faleceu o ano passado, mas ele conta que ele tinha perdido 3 empregos, não sei se eram 3 ou 5 empregos, que ele estava desempregado, estava doente, cheio de problemas, encontrou uma pessoa que estava muito bem de vida, e perguntou para essa pessoa,
que eu faço para ter prosperidade? E aí essa pessoa falou, não, leia o livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, né? Aí ele foi lá, eu não sei se ele comprou ou ganhou o livro Pense em Riqueza, leu o livro todo, e aí o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele vende tudo que ele tem e muda de estado. O Napoleão Hill, o Bob Proctor, ele muda de estado, porque aqui nesse estado as pessoas viam ele como um fracassado, um cara que perdia emprego, que passava necessidade, que era um doente, né? Doente não mental, doente físico mesmo, ele vivia doente. Ele muda de estado, muda de amigos, lá ele compra uma enceradeira, sabe, os tacos, né? Antigamente as casas de tacos, ele vai lá trabalhar como encerando, né? Lixando e encerando tacos de empresas, aí começa a ficar rico, contrata pessoas, monta uma empresa e começou a ficar rico com essa empresa. Mas o que eles fizeram? Tanto o Napoleão Hill como o Bob Proctor, eles mudaram de cidade, mudaram de estado. Porque aquele local que eles estavam já estava contaminado. As pessoas não acreditavam neles. Né? E eu vou te dar um exemplo para você ou para quem estiver ouvindo. Imagina uma pessoa, você deve ter algum amigo que vive desempregado, vive com problemas financeiros. O que acontece se ele aparecer agora na tua casa, terno, gravata e com um carro importado na tua casa? Chegar agora. Qual é a tua reação? Você fala, meu, o que aconteceu com esse cara? Você vivia esse cara com problema, não é que você deseja o mal dele, não é o que você deseja o mal dele, não é que você tem inveja dele, nem nada. Mas você vai achar estranho aquilo. Sim, Meu, aconteceu alguma coisa, essa pessoa aqui vivia, imagina, sei lá, qualquer pessoa que você conheça, que vive com problemas, e de repente ele resolve o problema e aparece milionário. Esse primeiro pensamento que veio na tua mente, aconteceu algo de errado, já é um pensamento que já foi para ele atrapalhando a vida desse cara aí que acabou de ficar rico, sei lá. E você não deseja o mal dele, é só é como se fosse uma fé, né? É um pensamento assim de dúvida. O que aconteceu com esse cara? Imagina vários pensamentos de dúvidas indo para ele. Meu, daqui a pouco ele bate o carro, ele vai perder o carro, vai perder tudo que ele tem. Então ele tem que o quê? Aconteceu. Vai ter que sair da onde ele está, ou da casa e tudo mais. É muito difícil viver. Atitude mental positiva é o nome. Isso, então, eu tenho ele de bolso, pequenininho dele. Mostra aí de novo o livro, professor. E está editado. Hã? Mostra de novo o livro, o pessoal ver. Ó, esse daí, o Napoleão Hill, Atitude mental positiva. Mental positiva. Atitude mental positiva. Então, eu tenho ele de bolso, só que o que acontece? O de bolso não tem todas, eles dão uma reduzida. Então, tipo, ele corta partes que você são importantes, são fundamentais. Então, o que eu falo? O que eu sugiro para vocês? Comprarem esse do professor, que é o maiorzão. Porque aí não tem como cortar, entendeu? Eles fizeram uma edição diferenciada. Tanto é verdade que quando eu li ele, teve muitas coisas ali que eu não entendia. Por quê? Porque foram tiradas. Por isso que eu falo para vocês, compra o grandão. Não compra livro de bolso. E tem uma outra coisa pior ainda. Tem um livro chamado Manuscrito Original. O livro é ótimo. Eu não sei se são 600, eu acho que são mais de 600 páginas. Ele é bem grosso. Ele é um curso de prosperidade que o Napoleão Hill dava. É o resumo, não. É o curso mesmo, tá ali, né? São mais de 600 páginas. É um livro maravilhoso. O audiobook são 26 horas, se eu não estiver enganado. Né? Eu ouvi 14 horas até. Tô ainda ouvindo ele. E quando acabar, eu vou ouvir de novo. Porque é muito bom. O livro é maravilhoso. Eu gosto também. Eu gosto do audiobook de ouvir. É muito bom. E o que acontece? O livro tem mais de 600 páginas. O nome do livro chama-se O Manuscrito Original. E aí a mesma editora lançou um outro livro fino. Tá assim, o Manuscrito Original, versão resumida. Então já não. Então, muda o nome do livro. Não é mais o Manuscrito Original. O Manuscrito professor, deixa eu te fazer a última pergunta. Opa, vamos lá. Como fazer para atrair mais dinheiro ou mais clientes no momento de crise? O que quer dizer crise? Crise... melhor, o que quer dizer crise em chinês? Já vou dizer nisso? Não. Crise em chinês quer dizer oportunidade.
Oportunidade. Até o Larry Ribeiro, num dos livros dele, ele escrevia crise, o S, ele colocava um cifrão. Só para memorizar mesmo, que crise é oportunidade. Enquanto uns choram, os outros... Você já ouviu aquela frase? Uns choram, outros choram pela crise, o outro vende lenço. Então. É exatamente isso. Então, o que acontece? Você quer atrair mais clientes. O que é... Tem que ver o que a pessoa com o que a pessoa trabalha, né? Mas, assim, quando você tem clientes, quer dizer que você resolve problemas. Eu imagino isso. Né? Eu tenho uma padaria. Então, você resolve o problema de comprar pão, né? Eu tenho, sei lá, qualquer coisa. Eu tenho uma mecânica. Você resolve o problema de carros com quebrados. Então, a primeira coisa é essa, né? A crise, para muitas pessoas, é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Só que o que eu falei lá atrás? Como é que se ganha dinheiro? Como que aumenta a prosperidade? Através da caridade, através da doação. Então, se você tem um negócio, a forma de você ganhar mais dinheiro é você ajudar o maior número de pessoas possível. O maior número de pessoas possível. E se puder, assim, cada parte que a pessoa te paga, uma partezinha se fazer a caridade, melhor ainda. Porque a caridade, ela está ligada à prosperidade. Não existe prosperidade sem caridade. Não tem como. Então, a forma de atrair mais clientes é você ajudar o maior número de pessoas com o seu serviço. De preferência, e assim, é o maior número de pessoas mesmo. Então, por exemplo, eu dou aula, eu dou aula de tarô. Se eu for dar aula de tarô um por um, vai ficar muito caro. Meu curso de tarô vai ficar muito caro porque é uma aula particular. Se eu montar uma turma na minha casa de 10 pessoas, já vai cair um preço, eu vou estar ajudando mais pessoas, né? Vai ficar mais barato. Agora, se eu der esse curso pela internet e em vez de eu dar aula para 10 pessoas, eu vou dar aula para 100 pessoas, esse preço cai mais ainda, eu estou ajudando mais pessoas com o meu conhecimento, essas pessoas estão pagando um valor mais em conta e é assim que funciona. Então, é ajudar o maior número de pessoas possível, né? Isso não quer dizer que você vai fazer de graça. Né? Você vai ajudar o maior número de pessoas possível por um valor que essa pessoa se sinta bem, que ela acha que ela está ganhando e que você está ganhando também, que é o tal do ganha-ganha, né? Ela ganhou, ela falou, nossa, o seu curso é o mais barato, ou então eu entrego muita coisa para essa pessoa pelo valor que ela pagou. Então ela sai feliz. E eu saio feliz também porque era o valor que eu queria. A pessoa vai ter que implementar isso no trabalho dela aí, né? Atrair mais clientes, né? Atrair mais dinheiro e mais clientes. Vai ter que praticar a caridade e também atender o máximo de pessoas possível. Professor, você falou tudo. E deixa eu te perguntar agora, eu falei que no finalzinho eu ia perguntar sobre, né, esse ritual da prosperidade. Sim. Que eu fiquei sabendo que é maravilhoso. Então, eu quero que você fale. Bom, vamos falar um pouquinho do ritual de prosperidade. Bom, o que acontece? Eu tenho um ritual que eu conhecia, eu comecei a fazer de uns tempos para cá, um ritual que eu faço para mim. Então, todo domingo, ao meio-dia, eu faço um ritual para mim. E aí eu comecei a ter resultados com esse ritual. Aí o que acontece? Alguns amigos pegaram e falaram, esse ritual pode ser feito para várias pessoas, pode ser feito à distância, ele pode ser feito... Porque, na realidade, é um ritual que você faz em grupo. Eu estava fazendo só para mim. Eu falei, não, dá para fazer para vocês também. Aí eles começaram a me pagar um valorzinho ali para para me ajudar ali com o material, porque vai vela, vai ervas, para cada ritual eu uso um prato, esse prato quebra, porque as velas, elas queimam tudo, e aí queima as ervas, começa a pegar fogo no prato, o prato começa a rachar, eu jogo fora, então cada um me dava um valorzinho ali para uma contribuição para fazer o ritual. Só que aí esse ritual foi crescendo, aí comecei a convidar, então, meus clientes, né, de tarô, o pessoal dos meus grupos de WhatsApp, começaram a entrar também, e aí começou a crescer tanto que aí eu comecei a fazer a propaganda no Instagram dos cursos de
dos rituais de prosperidade. E aí começou a atrair pessoas do ritual de prosperidade, e é mais ou menos isso. E aí todo domingo eu faço o ritual de prosperidade ao meio-dia, eu transmito pelo YouTube fechado, eu gravo o ritual, eu falo o nome de todas as pessoas que participam do ritual, eu falo o nome de todo mundo. Deixa eu ver. E aí, depois, eu deixo ali gravado, porque tem pessoas que não conseguem ver ao meio-dia e meio, não pode ver o ritual, então eu deixo ali gravado. E elas têm até uns 2 dias para assistir o ritual, porque depois eu tiro do ar, porque não é muito bom ter ritual no YouTube, né, por aí, gravado, ter o nome das pessoas, as pessoas podem falar, pode alguém baixar aquele vídeo, sei lá. Então eu tiro do ar. Deixa eu ver o que mais. E aí o que acontece? Essas pessoas, então eu montei os grupos de WhatsApp, só que tem muita gente que veio pelo Instagram. E aí elas não sabem, né, são pessoas que eu não conheço e que não têm muito conhecimento disso daí. Eu comecei então a fazer o quê? Uma mentoria para essas pessoas novas, onde eu vou tirando dúvidas para elas pelo WhatsApp, tá tudo embutido lá no ritual, né? Então a pessoa faz o ritual e elas tiram dúvidas. Aí essas dúvidas eu comecei a transformar em vídeos para todos que fazem o ritual. E o que mais? Ah, tá. E aí, para melhorar ainda mais, né? Como tinha lá o grupo de WhatsApp, eu queria pôr mais algumas coisinhas. Eu comecei também a falar sobre a movimentação lunar da semana, que aí todos têm acesso. Também tudo fechado pelo YouTube. Então, na semana, ela tem, ou melhor, o mês tem as 4 fases da Lua. Além das 4 fases tradicionais, nós temos ali a Lua mudando de signo a cada 2, 3 dias. E aí você sabendo em que fase da Lua que está e que signo que está a Lua, você consegue tomar algumas decisões mais acertadas para, assim, decisões mais acertadas para aquilo que você vai fazer, porque você sabe que está vibrando aquela energia. Então, tudo isso daí eu coloquei lá no pessoal do Ritual da Prosperidade. E também, antigamente, eu fazia lives no YouTube aberto, eram cursos, né, que eu fazia no YouTube aberto, e depois eu fechava ela e a pessoa, assim, eu fazia a live no YouTube, aí eu tirava do ar, editava, colocava na Hotmart para vender. Quem está fazendo os rituais agora está assistindo essas lives, está tendo acesso. Eu estou dando acesso a esses cursos aí só para quem faz o ritual. Então, Legal. exemplo, então, estamos em outubro. Essa live aqui vai em outubro, né? Então, em outubro eu tenho um curso que eu vou fazer sobre inferno astral, paraíso astral e escravo astral. Quem faz o ritual agora em outubro tem acesso à gravação a gravação deste curso, e ainda vou deixar durante 15 dias disponível no YouTube fechado, a pessoa tem um link, ela vai e assiste o curso. Depois eu vou tirar do ar e eu vou pôr para vender na Hotmart. Tudo isso para quem beneficiando, né, as pessoas que fazem o ritual, porque são as pessoas que estão ali valorizando o meu trabalho. Né? Antigamente eu fazia no YouTube aberto, agora eu estou fazendo tudo isso aí para o pessoal do YouTube fechado. Quando eu tenho uma turma nova entrando, então se ela quiser entrar, ela pode entrar até na sexta-feira, até sábado. Né? Tá. O que eu não peço para a pessoa entrar em cima, eu até coloco, né? Teve gente que era que entrou, a pessoa fez o Pix para mim no domingo às 8 da manhã, e o ritual era meio-dia. Ela fez o Pix, coloquei ela no grupo, e aí todo o material, porque eu faço as boas-vindas, eu tenho os vídeos explicativos antes que eu mando para as pessoas, tudo isso eu mandei para o WhatsApp dela fechado, e aí eu imagino, né, que ela viu os vídeos explicativos ali antes do ritual e aí fez o ritual depois. Legal. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição e também no post, né, o ritual, né, a data, o valor certinho e o telefone de contato do professor. Isso. E aqui na descrição também vai ficar. Então, assim, vocês entrem em contato. Se vocês sentiram que vocês querem fazer o ritual da prosperidade, gente, entra, porque ainda dá tempo. Não vou falar que todos os terapeutas são
do jeito que eu vou falar agora, mas o que eu vi muito é assim. Eu já vi, por exemplo, pessoas que fazem mesa radiônica, pessoa que faz... por exemplo, a pessoa vai lá no candomblé, mas vai lá e faz um ebó, não sei. Vai lá e fez um ebó. Ou tem a mesa radiônica, ou faz outros rituais. A pessoa só participa do ritual e o terapeuta, ele não fala qual é o que a pessoa tem que fazer. Porque tem que ter 50%. Então, por que às vezes dá errado esses rituais, essas mesas radiônicas, essas terapias? Porque o terapeuta está lá mandando energia para o assistido lá, para o cliente, só que o cliente está assim, ó, de braço cruzado, esperando que vai acontecer alguma coisa. E às vezes não dá nada certo, às vezes não acontece e coloca a culpa no coitado do terapeuta, do magista lá, do candomblé, o pessoal da mesa radiônica. Então, o que acontece? Toda terapia, 50% é o terapeuta, 50% é a outra pessoa. Então, e essa outra pessoa, às vezes, não faz os 50% porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, um exemplo. Eu quero arrumar um emprego. Faz lá, faz os rituais de prosperidade, né? Faz os 4 rituais de prosperidade e não manda currículo, não vai nas empresas fazer entrevista, não conversa com ninguém, aí não aparece. Que nem eu tô para fazer, ainda este ano acho que eu vou fazer um ritual que é do amor, viu? Abertura de caminhos para o amor. Eu acho que eu vou fazer esse ano. Isso acontece. Digamos que a gente faz o ritual de abertura para o caminho do amor, para vir a alma gêmea. A pessoa não sai de casa. Ela não vai no barzinho, ela não faz um curso, ela não vai no shopping, ela fica dentro de casa trancada. Ela vai receber uma energia, ela vai ficar magnética, mas isso depois acaba, né? Então, tem que ter ela tem que ter um movimento da outra pessoa. E eu percebo que alguns terapeutas não dão essa assessoria de qual que é o movimento. Né? Por isso que eu criei. Mas é isso. Né? É por isso que eu uso o PNL, coach, tudo isso daí vai junto ali nas mentorias, é dessa forma. O Instagram, né? Porque de repente a pessoa está vendo esse vídeo no futuro, para ela saber quais são as próximas datas do ritual de prosperidade, para entrar e tudo mais. Instagram é Tarô e Magia 777. Então, @Tarô e Magia 777. Ali você vê as datas dos próximos rituais, dos cursos, de tudo.